em Gênesis capítulo 43. Nós estamos numa série de pregações no livro de Gênesis, onde nós estamos vendo a vida de José. E o tema maior é aprendendo a andar com Deus. Como que a gente anda com o Senhor Deus? De forma específica, hoje nós vamos falar sobre o caminho da redenção, ou andando em direção ao caminho da redenção. Eu vou ler o texto do verso 1 até o verso 7, mas nós vamos meditar em todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Vamos orar? Pai, nos instrui nessa noite, ó Pai, e vem com teu Espírito Santo sobre os nossos corações, ó Pai. Nós não queremos ouvir homem algum aqui, mas queremos ouvir a instrução do Senhor, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, me use como teu instrumento nessa hora, ó Pai, e que assim a palavra do Senhor venha de encontro com o nosso íntimo, com a nossa alma. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, nós vimos que José já era governador do Egito, a fome tinha chegado lá, e os irmãos de José que estavam em Canaã, junto com seu pai Jacó, tinham ido para o Egito para comprar comida. Chegando lá, José reconhece aos seus irmãos esses que tinham vendido o próprio José como escravo 20 anos antes. Então já tinha 20 anos que José estava lá. José reconhece os seus irmãos e põe aqueles irmãos à prova, e faz uma série de testes com os irmãos. E é engraçado que entre o diálogo dele, os irmãos falam assim: não, nós somos pessoas de família, nós somos homens honestos, nós somos gente boa. E José falou: não é não, vocês são traíra, vocês não valem o chão que pisa. Mas eu quero saber se vocês mudaram nesses 20 anos, tem muitos anos que eu não vejo vocês. Então José está querendo saber o seguinte: se eles mataram o irmão mais novo, que era Benjamim, irmão de José por parte de mãe, ou se eles não mataram Benjamim. Era a primeira coisa que José queria saber. E eles dizem: olha, nós temos um irmão mais novo, ficou com meu pai, ele tinha outro irmão, mas esse já morreu. Aí ele fica sabendo então que o tal do Benjamim está vivo, ou pelo menos a informação é essa, e que o tal do Jacó também está vivo. E ele já fica meio assim, mas ele diz o seguinte: olha, para vocês comprarem comida aqui, vou liberar vocês, mas nós vamos deixar Simeão aqui. Simeão vai ficar preso, e ele só vai ser solto quando vocês voltarem com esse irmão mais novo que vocês dizem que está vivo. Quando vocês voltarem com esse irmão mais novo que vocês disseram que está vivo, então está tudo certo, então aí a gente vai fazer tudo que vocês precisam fazer. Mas por enquanto está aqui a comida, volta para casa e traz o irmão mais novo, senão não tem mais comida para vocês. Eles chegaram em casa. Jacó estava preso há 20 anos na amargura de ter perdido o seu filho predileto, que era José. E Jacó continuava preso com aquela mágoa, com aquele rancor no coração dele. E aí eles chegam lá em Canaã, encontram Jacó, contam toda a história. Jacó chora, e aí eles falam: e aí, temos que voltar com Benjamim para pegar Simeão. E Jacó dá uma de sonso e pronto. Não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Até agora, meus irmãos, a gente viu a história de José sendo uma pessoa completamente fiel a Deus em toda e qualquer circunstância,
E a gente viu Jacó e os seus irmãos sendo muito meia boca. Sabe aquele cristão assim, ruim. Eu acredito em Deus, eu sou fiel a Deus, mas assim, se der certo deu, se não der, não deu também, está tudo certo. Era tipo isso os irmãos de Jacó, os irmãos de José. Pois bem, a primeira coisa que eu preciso que vocês notem aqui é a seguinte: essa expressão, tem um elefante na sala, você já ouviu essa expressão? Essa expressão surgiu na década de 50 para falar sobre assuntos indesejados. A ideia é o seguinte: tem um elefante na sala, isso significa que tem um assunto que todo mundo está sabendo, mas ninguém quer falar. Então a gente finge que não existe. Mas ele é de um tamanho de um elefante. Então é aquele negócio assim, super constrangedor. Você já se deparou numa situação dessa? Você está numa sala com um monte de pessoas, existe um assunto que tem que ser tratado, mas ninguém tem coragem de falar nele, e está lá todo mundo fingindo que ele não existe? Era isso. Qual era o assunto em questão aqui? Simeão estava preso. A essa altura do campeonato aqui, já passou 3 meses, e ninguém fez nada, e ninguém falou nada. Está todo mundo lá quietinho, vivendo a vida. Mas diz o texto que acabou a comida. E aonde que tem comida? Só no Egito. Não tem comida em mais lugar nenhum do mundo. Você quer comida, naquele momento tem que ir para o Egito. Mas para ir para o Egito tinha que ir com Benjamim. Jacó não queria falar disso, todo mundo quieto. Os irmãos também falaram: eu que não vou enfrentar meu pai, então está tudo certo. E ficaram ali, de boa. O que eu queria que você entendesse, e a primeira coisa que você precisa entender aqui: não adianta fingir que o problema não existe, ele não vai desaparecer. Eu não sei qual é a sua questão, eu não sei qual é o drama da sua vida, ou aquilo que tem te afastado do Senhor, que tem impedido de você viver um verdadeiro evangelho. Mas não adianta você fingir que esse problema não existe, porque ele não vai desaparecer. Você precisa enfrentar essa situação. Você precisa lidar com essa questão. Senão vai ser isso aí, ó. Um elefante na sala. E o tempo inteiro aquele negócio vai estar incomodando, vai estar impedindo você de caminhar. Mas olha só o que acontece. Jacó disse e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, realmente eu quero que acabou a comida, vocês têm que voltar para o Egito e comprar comida. Judá se levanta, mas aqui tem uma coisa interessante, porque naquela época tinha uma hierarquia de nascimento. Então quem que fala? O primogênito. Na falta do primogênito, o segundo. Na falta do segundo, o terceiro. E por aí vai, certo? Tinha essa hierarquia. Só que Rubens, no capítulo anterior, que é o primogênito, já tinha tentado convencer o pai de voltar com Benjamim. Inclusive ele ofereceu os 2 filhos dele. Falou: ó, se não der certo, você pode matar meus filhos. Jacó falou: não quer saber dos seus filhos não. Benjamim fica aqui, Simeão que se dane. Nós não vamos mexer com isso. Rubens agora não fala mais nada. Simeão é o segundo. Simeão está preso também, não fala mais nada. Levi é o terceiro. Mas Levi está sem moral com o pai, porque Levi já fez umas bobagens na vida, então Levi não tem coragem de falar muita coisa não. Vem o quarto, Judá. E Judá fala assim: pai, vamos bater a real aqui nós dois? Como é que você quer que a gente volte para o Egito? Para voltar para o Egito tem que ser com Benjamim. Você não libera Benjamim aí? E aí? Como é que nós vamos resolver esse negócio? Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que nós vamos resolver esse problema? Uma coisa que chama atenção aqui é o fato de Judá se levantar como aquele que quer resolver, que quer trazer solução para a situação. Isso chama atenção. De repente surge uma liderança que não é esperada. A liderança esperada é do filho mais velho, na falta dele o segundo, na falta o terceiro. Mas Judá já era o quarto. Ele levanta. Aqui a gente começa a observar que alguma coisa no coração de Judá começa a mudar. Esse mesmo Judá é aquele que pegou e sugeriu que vendesse José como escravo para ganhar dinheiro. Esse é o mesmo Judá que falou assim: não, mata não, vamos ganhar um dinheirinho com ele. Vocês querem matar o menino? Não mata não, vamos vender como escravo, ainda sobra uma grana para nós.
Foi isso que Judá fez. Essa era a disposição de Judá. De repente, passados os anos, passado a dor, passados os problemas, e Judá também já tinha feito muita coisa feia, o coração daquele homem começava a mudar. A disposição dele começava a ser diferente. Primeiro, ele não era mais omisso. O pai falou, vamos comprar comida. Judá que levanta e fala, pai, você está doido? Comprar comida como se você não quer liberar o tal do Benjamim? Aqui a gente começa a perceber, e a gente vai ver isso até o fim do dia de hoje, não do dia assim, até o fim da pregação, como o coração de Judá começa a passar por um processo de redenção. Começa a passar por um processo de transformação. De alguém mentiroso, ganancioso, traidor, ele passa a ser alguém agora que vai resolver a questão, resolver o problema. Há uma mudança de coração. Um outro ponto que a gente ainda precisa observar aqui é que Jacó também, por causa das circunstâncias, é obrigado a ter o seu coração transformado. Porque olha só o que acontece. Jacó vai, fala sobre isso, Judá vem e fala assim, olha, não tem como ir se você não liberar Benjamim. E Jacó está magoado. Jacó disse um pouco antes, ele diz assim, por que é que vocês falaram que eu tinha um outro filho? Por que vocês me fizeram esse mal? Por que vocês quiseram trazer essa mágoa no meu coração? E aí Judá fala, pai, mas o homem perguntou para nós, vocês têm pai? Tem. Vocês têm mais um irmão? Tem, ué. O que nós ia saber que ele ia fazer? Como é que a gente adivinhar o que esse homem ia fazer? Nós fizemos o que tinha que fazer, falamos a verdade. E aí Judá se levanta e diz assim, pai, é o seguinte, dá Benjamim para mim, eu vou cuidar dele e eu pago a vida dele com a minha. Olha a disposição do coração desse homem, como mudou. O cara que vendeu José só para ganhar dinheiro, agora estava disposto a morrer por um irmão. Mudou ou não mudou? E aí olha só o que Jacó diz a partir do verso 11. Então Israel, seu pai, lhes disse. Israel é o nome que Deus deu para Jacó, tá bom? Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim, que seja. Meu pai tem uma frase, não é dele, ele fala, essa frase já é muito famosa, mas ele diz assim, o que não tem solução, solucionado está. Jacó falou isso. Como é que vai para resolver? Tem que levar Benjamim. Qual que é a outra razão? Qual que é a outra forma de resolver isso? Não tem não. Então, que assim seja. Só que olha só como o coração de Jacó vai mudando. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente para esse tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. E aí o verso 14. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele lhe permita que o seu outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, olha a resolução dele agora. Se ficar sem filhos ficarei. A disposição dele anterior, no capítulo anterior, é o seguinte: vocês não vão levar Benjamim, porque se vocês levarem Benjamim, eu desço a sepultura de tanta tristeza. Eu não dou conta de lidar com essa dor. Mas agora as circunstâncias impactaram a vida daquele homem de forma tão tremenda que a perspectiva dele mudou. Qual era a perspectiva dele agora? Se for para vocês morrerem, se for para eu ficar sem filho, então que eu fique. Ele agora está confiando em Deus. Antes ele confiava só na mágoa dele, só no coração dele, ele estava ensimesmado. É uma expressão que se diz para a pessoa que está em si mesma. Mas nada importa no mundo. Você já viu esse tipo de gente? Ela é o sol e o resto são os planetas. Já viu esse tipo de gente? Já viu? É assim, não é?
O Trump põe um Twitter lá e fala, tá vendo? O Trump está tweetando aí só por causa de mim. O cara nem sabe quem você é. Não, você viu, a China está subindo ferro, sei lá o quê, boicotando sei lá o quê, é por minha causa. Tem gente que acha assim, que tudo que acontece, tudo em volta, é por ela, é para ela. Ela está em si mesmada, ela acha que o mundo gira em torno dela. E não é assim, meu irmão. Jacó estava preso na sua dor, Jacó estava preso na sua mágoa, Jacó estava preso em si mesmo. Mas no momento que ele resolve deixar de olhar para o seu próprio umbigo e começa a olhar para o Senhor, até porque não tinha mais outra coisa para fazer, não tinha mais outra solução para ir, não tinha mais outro caminho para trilhar, ou era andar com o Senhor, ou era andar para lado nenhum, porque não tinha jeito de não comprar comida. Aí ele diz, bom, então se for para ficar sem filho, eu vou ficar. Isso me faz lembrar de histórias que a gente conhece de pessoas que se aproximam de Deus por questões circunstanciais. Tem pessoas que só se aproximam de Deus, ou só tem um interesse em estar mais próximo de Deus. Por exemplo, vamos usar a figura de uma igreja, né? Tem gente que só se aproxima de uma igreja quando está passando por sérios problemas, não é assim? Está tudo bem, o que você faz? Quando der eu vou. Se der eu vou, se acontecer eu vou. Agora quando o bicho está pegando, o que você faz? Eu tenho que ir, porque depende dele. Se ele não fizer, não tem jeito de eu fazer. Se ele não fizer acontecer, essa porta não vai abrir. Então a pessoa começa a falar, eu tenho que ir. Agora eu tenho que me aproximar de Deus, porque não tem mais outro caminho. É só Deus. Essa era a disposição de Jacó, só que com uma diferença, meus irmãos. Jacó olhou sinceramente para o Senhor. E é por isso que ele diz essa última frase. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei. As circunstâncias pelas quais você está passando na sua vida, ou pelas quais você passou, agora ou há pouco tempo, traumas profundos, eu estou falando de coisas que realmente impactaram a sua história. Como você cresceu com isso? O que isso gerou no seu coração? O que isso desenvolveu no seu coração? Porque aqui nesse texto, não estou dizendo que só tem esses dois caminhos, mas aqui nesse texto está mostrando dois caminhos para nós. Um caminho é se ensimesmar. É você ficar preso na sua mágoa, é você ficar preso na sua dor. Você começa até a gostar dela. Está doendo tanto. Ai, meu Deus. Pergunta para a pessoa, bom dia, tudo bem? Bom dia, nada. Bom dia, por quê? Nossa, está ruim demais. Eu não tinha um pão para comer hoje. Mas por que não? Porque eu não fui na padaria. É tipo isso, não é que a pessoa nem está com crise assim, não. Mas ela gosta tanto da dor, do sofrimento, que aquilo começou a alimentar ela. Ela vive para mostrar a dor, ela vive para mostrar a ferida. Esse é um caminho, Jacó estava nesse caminho. Mas as circunstâncias foram se apertando de tal forma, que Jacó não tinha mais outra solução. Qual era a solução agora? Ou eu olho para Deus, ou eu morro. Porque sem comida ninguém vive. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? É bem possível que as circunstâncias traumáticas da minha e da sua vida possam ser usadas por Deus para tratar e moldar o seu coração. E quando você só olha para a dor, só olha para o sofrimento e se alimenta só da dor e só do sofrimento, você deixa de crescer naquilo que Deus gostaria que você crescesse. Você deixa de desenvolver aquilo que você precisaria desenvolver. Porque você culpa o mundo, você culpa as pessoas que estão à sua volta, você culpa tudo, menos olhar para o seu próprio coração e começar a avaliar aonde é que eu errei, o que é que eu tenho que fazer, quais os passos eu não posso repetir, o que eu devo fazer novamente.
Jacó parece que fez essa avaliação de forma muito rápida. Ele falou: leva uns presentinhos para o cara, para a gente garantir, dá um agrado para ele, para a gente garantir para vocês dois voltar. Mas eu estou consciente de que vocês vão pela mão do Senhor. E se for para eu ficar sem filho, eu vou ficar. Antes, ele ia descer a sepultura por causa da tristeza. Agora ele já está confortando o coração dele, ainda que aconteça a pior de todas as situações. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Está entendendo como o coração de Jacó está sendo transformado, moldado por causa da circunstância? Porque essa história aqui, meu irmão, é uma história de redenção. A gente viu que José é o cara exemplar, é o cristão exemplar, é o cara que não vacila. Ele é escravo, ele é do bom, ele está preso, ele é do bom, ele é governador, ele continua sendo bom. Esse é um crente nota 10. Mas o resto da família não presta, o resto da família precisa ser moldada, o resto da família precisa ser transformada. E Deus está usando a fome, a dor do mundo, as circunstâncias mais severas, para que isso aconteça. Nem sempre um caminho de redenção é um caminho fácil, porque o caminho de redenção, ele não é agradável a mim e a você, ele vai de encontro com o meu e com o seu defeito, ele vai de encontro com a minha e com a sua dificuldade. Aquele elefante na sala que você está tentando esconder debaixo do sofá, para ninguém tocar nesse assunto, para ninguém falar mais disso, para ninguém tocar naquele negócio do seu coração que dói demais. Pois bem, Jesus vem e traz isso à tona por inteiro e por completo, porque você precisa ser tratado para ser transformado. E o Evangelho vai gerar esse impacto. E isso vai nos constranger. Isso vai nos constranger. Às vezes isso vai doer. Mas o segredo é não ficar preso na dor. O segredo é não se ensimesmar. Olha só que coisa interessante. Balkan, um teólogo, ele diz o seguinte: quando a fome se materializa e vemos o seu impacto sobre Jacó e sua família, torna-se claro o motivo de José ter sido enviado ao Egito. Entretanto, quando Judá emerge como líder da família, vemos com mais clareza o propósito divino redentor. Em sentido específico, a promessa de suscitar a semente prometida da mulher que derrota a serpente. Do que Balkan está falando aqui? Ele está falando o seguinte: lá em Gênesis capítulo 3, Deus falou que viria da mulher uma semente, uma nação, uma linhagem, que nasceria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, que venceria aquilo em que Adão foi derrotado. E por quem dos 12 filhos de Jacó viria esse? Por quem dos 12 filhos de Jacó viria esse prometido, essa linhagem, essa semente que destruiria de fato a serpente? Adivinha quem que é? Judá. É por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Era necessário que o coração de Judá fosse transformado para que ele fosse o patriarca necessário, para que houvesse a transformação de redenção, não só da família de Jacó, não só da nação Israel, mas da minha e da sua história. Percebe que os planos de Deus, eles são muito mais profundos, eles são muito maiores do que a minha e a sua mente consegue alcançar. Ou você imagina que Judá estava pensando: eu realmente preciso ter o coração tratado, porque eu sou um trapaceiro, eu sou um mentiroso, eu sou um ganancioso, e assim eu não consigo ser o patriarca da linhagem que vai vir o Messias para mudar a história. Você acha que Jacó pensou em alguma coisa disso na hora? De jeito nenhum. Ele nem ligava para isso, mas Deus tinha isso completamente planejado nos últimos detalhes. Então nunca se esqueça, a história da minha, da sua e da humanidade está nas mãos do Senhor. Amém? O texto continua. Olha só, Jacó então libera: vai lá, pega o menino, tem que comprar comida. Estou tranquilo, meu coração foi, se tiver que morrer, morreu. Todo mundo morre mesmo, morreu. Está tudo certo, vou ficar sem filho, está tudo legal. Pode ir. Pois bem, Judá pegou os irmãos, pegou Benjamim
e foi em direção ao Egito. Chegou lá no Egito, eles já foram direto para a casa de José. José avistou eles de longe e falou assim: olha, fala para eles que eu vou almoçar com eles meio-dia. Beleza. Eles chegaram, prepararam, tudo certinho, legal, bacana. Eu estou contando a história porque são muitos versículos, tá bom? Então eles chegaram, prepararam, tudo belezinha, tudo bonitinho. Vamos almoçar? José chegou, viu os irmãos, viu Benjamim, ficou feliz. Coisa boa, legal. Aí José falou: só um minutinho. Foi lá para o quarto dele, chorou. Lavou a cara, pintou de novo tudo, pôs os trem tudo e voltou. Falou o seguinte: olha, vocês vão sentar em ordem de nascimento. Mas José mesmo pôs a ordem. Ele já, sabe quando você chega, o assento está marcado? Estava lá, Rúben, Simeão, Levi, aliás, isso, Rúben, Simeão, Levi, Judá, e indo, pá, até Benjamim. E ele sentou-se numa mesa separada. Por quê? Porque o egípcio não comia com judeu. E ele estava dando uma de egípcio, era o governador. Então ele conversava com o intérprete, ele não falava na lata assim com os caras, ele falava para um cara e o cara contava para eles, e assim ia, certo? Tudo belezinha, almoço, festa, legal. Judá já devia estar comemorando, show de bola, paizão vai ficar feliz. Aí eles pegam e falam assim: olha, o seu José tem um negocinho. José não, eu tinha o nome dele lá que eu esqueci agora. Olha, o negócio é o seguinte: da outra vez que a gente veio comprar as coisas aqui, o dinheiro que a gente pagou, eles devolveram e esconderam nas bolsas da gente. Então nós estamos aqui para devolver esse dinheiro, porque não é nosso, né? Então está aqui para devolver e está aqui o outro dinheiro para nós comprar. Aí ele fala assim: não, fique tranquilo, Deus de vocês abençoe vocês, o dinheiro é de vocês, está tudo certo, beleza? Gente, só coisa boa. No capítulo anterior estava lascando tudo, todo mundo estava morrendo. Agora não, Judá está feliz, almoçou com o homem, teve o dinheiro dado pelo homem, comprou a comida, e José falou de novo: ó, põe de novo o dinheirinho lá deles, só que você vai fazer mais um teste. Eu quero saber se esses caras foram transformados mesmo. Eu quero saber se esses caras foram mudados mesmo. Então você vai fazer o seguinte: o exame final. O exame final é o seguinte: você vai pegar e vai pôr a minha taça, a taça que eu bebi no almoço que a gente teve, a taça que eu bebi, a taça do governador, e vai esconder na bolsa do Benjamim. É do Benjamim que é para você esconder. Falou para o soldadinho dele lá. O soldadinho foi lá, escondeu, belezinha, tudo certinho, joia. José foi lá, deu um abraço para ele, só: gente, obrigado aí, valeu, precisar de alguma coisa, volta aí, pode ir. No outro dia, cedinho, o soldadinho foi lá, mãe de José. Está lá os carinhos de boa, feliz da vida. Judá já devia estar comemorando. Estamos voltando Simeão, voltando Benjamim, voltando todo mundo, com comida, com dinheiro. Nossa, nosso pai não vai nem acreditar, tanto que a gente foi abençoado. Deus ama demais a gente. Chegou o soldadinho e falou assim: olha, encontrou eles no meio do caminho e falou: ó, tem um negocinho que aconteceu, constrangedor, chato. Né? O que foi? É o seguinte: vocês roubaram a taça do governador. Essa altura do campeonato, Rúben já não falava mais nada, Simeão não falava mais nada, Levi não falava mais. Quem tomava a iniciativa do papo era quem? Judá. Judá tomou a liderança. Era como se ele fosse o herdeiro. Judá pegou e falou assim: ninguém roubou nada não, rapaz. Já pensou? Quando você acusa uma pessoa de fazer uma coisa que ela não fez, ela não fica brava? Foi isso que Judá fez, e Judá apelou. Ele falou: não roubou de jeito nenhum, mas não roubou nada. Olha, eu tenho tanta certeza que ninguém roubou aqui, que você pode vasculhar as nossas sacolas aqui. Se tiver esse negócio que você está falando aí, a pessoa que tiver, a gente vai matar na hora. Aí o soldadinho falou: beleza, vamos fazer do jeitinho que você está falando então. Ele nem tinha essa ordem não, mas o cara deu uma incrementada aí, né? Judá deu uma ajudada no teste. Aí eles estão lá caçando negócio, achou. O cara vem com a tacinha. Eu fico imaginando a cena, gente. Imagina a cena. Está procurando a de Benjamim. Deve ter sido, não. O texto diz que eles procuraram também em hierarquia. Então começou primeiro a bolsa de Rubens, depois a de Simeão, depois a de Levi, depois a de Judá, e foi indo, um por um. E Judá devia ir comemorando. Está vendo? Falei, não roubou nada não. Está vendo? Falei, não roubou nada não. Está vendo? Está procurando à toa, não roubou nada não. Chegou na de Benjamim, acho que Judá deu uma travada. Falei: não é possível, não, Benjamim
Benjamim ia roubar, você está doido? Benjamim é o filhinho do papai, ué. Benjamim não faz isso não. Pegaram a taça, o soldado abriu. Eu fico imaginando a cara do soldado também. Soldado assim. Sabe o que aconteceu? Eles rasgaram as suas vestes e começaram a chorar. Eles falaram, não, podia ser qualquer um, menos Benjamim. Benjamim não, meu pai não vai aguentar. E o soldado, e aí, como é que é o negócio que você tinha falado antes lá? Ele falou, não, vamos conversar com o governador primeiro. Não, vamos, eu tenho até ordem mesmo para levar vocês lá. Voltou todo mundo. José fala, mas como é que vocês fazem um negócio desse, rapaz? Como é que vocês me roubam desse jeito? Eu recebi vocês aqui, eu dei o dinheiro para vocês, eu dei o cereal para vocês, eu fiz tudo que eu tinha que fazer para vocês. Como é que vocês me roubam desse jeito? Aí Judá pega e fala assim, ô seu moço, eu queria falar, se me permitir, eu queria falar. Eu posso falar. Aí ele conta a história todinha. Olha, meu pai não queria deixar a gente vir. A gente conversou com meu pai deixou. Mas Benjamim é o filho da mulher que mais gosta. Essa mulher já morreu. O outro filho dela morreu também. Ficou só ele. E se nós não voltar com esse menino, meu pai não vai aguentar não. Então faz um negócio. Me mata. Mas não mata meu irmão não. Me põe no lugar dele. Mas até arrepiei agora, meu irmão. O homem ganancioso, mentiroso, que não importava o que ia acontecer com José no futuro, que estava disposto a vender ele como escravo para um povo inimigo. De repente agora esse homem, transformado, redimido, tendo a sua visão completamente mudada por causa das circunstâncias que Deus colocou, ele agora está disposto a se entregar pela vida do outro. Perceba que o amor de Judá aqui não tinha a ver só com Benjamim, mas também tinha a ver com o seu pai. E se você for para o capítulo 38, você vai ver que Judá sai da casa do pai. Judá tinha abandonado o seu pai. Judá tinha feito coisas horríveis. Judá tinha quebrado promessas. Mas agora esse homem mudou. Esse homem mudou. Meu irmão, você já percebeu o quanto você já deveria ter crescido diante da dor, das circunstâncias que você passou, está passando, mas porque você está preso na sua dor. É como se você estivesse numa areia movediça que não te permite caminhar, e mais, ela te afunda, ela te leva. Judá foi transformado. Agora pergunta, quantos anjos apareceu nessa história? Quantos sonhos maravilhosos Judá teve? Quantas situações extraordinárias aconteceram com Judá para que o coração dele fosse transformado? Nenhuma. No entanto, é comum a gente conversar com alguém e a pessoa virar e falar assim, pastor, estou esperando uma resposta de Deus. Meu irmão, a resposta de Deus é você agir conforme o desejo e a vontade dEle. A resposta de Deus é você fugir dessa mágoa que tem te prendido. A resposta de Deus é você caminhar, é você olhar para frente e ir em direção à cruz do Evangelho. Essa é a resposta de Deus. Enquanto você está esperando que algo extraordinário aconteça, não que não possa acontecer, pode acontecer. Eu ia achar show de bola descer um anjo aqui agora e falar, boa noite. Oxe, não sei quantos ia correr, mas que ia ser legal, ia. Porque até a gente saber se é anjo ou se não é, né? Surgiu do nada aqui, quem que achar que ia ser um fantasma, né? Surge um anjão aqui com uma espadona de fogo. Boa noite, vim da parte do Senhor. Duvido, ia ficar um aqui dentro. Ia quebrar essas portas tudo de vidro aí.
Tem gente esperando coisa extraordinária acontecer e Deus está fazendo no ordinário. Deus está usando as circunstâncias das menores às maiores para tratar e transformar e redimir o seu coração. Pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar para você mesmo, pare de pensar que o mundo está em volta de você. Não, corra de braços abertos e desesperadamente para o Senhor Deus, ao ponto de você dizer, como Jacó disse: se for para ficar sem filho, então que seja assim. Porque Deus pode estar te testando, assim como Ele testou os irmãos de José. Foi ou não foi um teste? E do bruto, não foi? Do bom. Foi um testezinho qualquer não. O coração de Judá foi transformado. O coração de Judá foi transformado. E o que acontece em seguida? No próximo capítulo a gente vai ver. A gente vai parar aqui, fazer igual série da Netflix. No próximo capítulo. É claro que você tem o roteiro na mão aí, então você pode ler sossegado, você vai saber o que acontece. Mas, meu irmão, eu quero dizer algumas coisas para você. Primeira coisa que eu queria falar é o que o Andy Gruden fala, talvez um dos grandes teólogos do mundo hoje. Ele diz o seguinte: redenção é o tema de Deus que anula as intenções malignas de homens e mulheres para salvar o seu povo e atravessa todo o Antigo Testamento, mas talvez em nenhum lugar se vê com mais clareza que na narrativa de José. Porque aqui você está vendo redenção, meu irmão. Redenção de alguém que age corretamente, que é o caso de José, e redenção de alguém que não age corretamente e tem que ter o seu coração transformado, que é o caso dos irmãos de José. Algumas coisas que você precisa fazer diante desse texto. Primeiro, incline o seu coração para o Senhor. Meu irmão, faça esse exercício na sua casa, quando você estiver desesperado. É sério, você vai estar sozinho, ninguém vai achar que você é doido. Você faz assim, ó: eu não vou olhar para cá, eu vou olhar para lá. É tipo isso mesmo. Faça isso. Eu não posso olhar para cá, tenho que olhar para lá. Se eu tiver que ficar sem os meus filhos, ficarei. Mas eu vou confiar no Senhor. No Senhor. É nele que eu vou confiar. Observe que as circunstâncias transformaram o coração de Jacó e de Judá. Está faltando mais irmão aí. A história só está começando de redenção. O que elas, as circunstâncias, têm provocado no seu coração? O que as circunstâncias têm provocado no seu coração? O que o seu momento de vida tem provocado no seu coração? Porque se enquanto você estiver olhando para cá, você vai começar a querer respostas que não existem. Algumas são inacessíveis. Mas quando você começar a olhar para lá, você não vai olhar para o seu umbigo, você não vai olhar para a sua mágoa, você não vai olhar tentando adivinhar o que deu certo, o que deu errado. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou seguir os passos do Senhor, eu vou em direção ao Senhor, eu vou nele. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Terceiro, Deus nos testa para a aprovação. Deus nos testa para a aprovação. Deus nos testa para a aprovação. É como um ferreiro ajustando o produto final. Imagina que você lembra aquele filme medieval? O ferreiro pega a espada lá, pegando fogo lá, enfia na água, aí ele tira de lá, o que ele faz com a espada? Desce a pancada naquilo, até ficar alinhadinha. Corta, passa no trem, passa no outro. Imagina, às vezes você está nesse momento, tomando umas pancadinhas para ver se dá um... Entendeu? Você está mais para cá, aí Deus dá uma batida, você passa do ponto, você volta, e aí Deus está dando uma ajustada aí. Às vezes é isso que está acontecendo com você. Mas nunca esqueça que Ele é o Senhor da história.
E nada acontece se não for debaixo do propósito da vontade de Deus. Ele é o Senhor da história. Quarto, Deus está te conduzindo por um caminho de redenção. Por isso, se despreenda do passado, ame, perdoe e seja transformado. Larga essa mágoa fora, meu irmão. Esse trem está te consumindo, está te corroendo, já tem tempo. Alguns casos já tem anos. E você está ali sendo consumido por isso, sendo destruído por isso. E é um tumor que você vai alimentando. Não é físico, ele é emocional, mas ele vai te destruindo. Você não consegue ter alegria mais na vida, você não consegue curtir, você não consegue viver, você não consegue vibrar. É só uma mágoa que vai corroendo. Em nome de Jesus, pare de olhar para o seu próprio umbigo, pare de alimentar a sua própria dor e olhe em direção do Senhor, corra em direção do Senhor, vá na direção do Senhor, perdoe, ame e seja transformado pelo Senhor em nome de Jesus. Uma última frase. Você já parou para pensar que o seu caminho é de egoísmo, mágoa e orgulho? O que está fazendo com que você tome as decisões que você está tomando? Os passos que você está dando? As portas que você está abrindo? O que é? O que está estimulando você a fazer isso? Eu queria mudar de emprego. Por quê? Não, porque eu quero ter mais poder. Orgulho. Não, eu queria mudar de casa. Por quê? Não, porque eu odeio meu vizinho. Já tem anos. Mágoa. O que está estimulando você a tomar decisões? O que é? Caminhar com Cristo significa ser confrontado em nosso orgulho, em nossa mágoa e em nosso egoísmo. O caminho de redenção não é agradável, afinal, significa salvar você de você mesmo. Por isso que a gente não gosta às vezes. A redenção do Evangelho significa salvar você de você mesmo. Você de você mesmo. Meu irmão, minha oração é que hoje você tenha sido despertado pelo Espírito de Deus a perceber que Deus é o Senhor da história e que tudo o que está acontecendo é segundo o bom propósito dEle. Então deixe de olhar para cá e passe a olhar para lá. E seja transformado naquilo que você precisa ser transformado. Seja redimido naquilo que você precisa ser redimido. Eu não sei o que é. Pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser uma relação de pai e filho. Não sei. Mas você precisa começar a mudar essa história em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Já quero convidar a equipe de louvor para vir para cá. Os presbíteros também. Pai, olhe para o nosso coração, ó Deus, com carinho. Porque a verdade é que muitos de nós está preso como Jacó estava, está inseguro ou sendo omisso, como Rubens e os irmãos foram. Pai, em nome de Jesus, nos mostra, nos faz perceber, nos faz ver o que o Senhor quer transformar em nós diante daquilo que estamos passando. O que as circunstâncias que nos rodeiam deve gerar no nosso coração, Pai. Tira esse sentimento em nós de acusar o outro, de sempre colocar a culpa no outro, mas nos desperta com amor, com sinceridade, naquilo que nós precisamos ser moldados, transformados. Nós carecemos do Senhor, Deus, porque a gente é tão cego, a gente tem tanta dificuldade de olhar para além de nós mesmos. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo
nos incomode de forma especial e tremenda nessa hora, e nos traga à mente quem precisamos perdoar, o que precisamos deixar para lá, ou o que precisamos fazer que temos negligenciado, Deus. Mas não nos permita sair daqui da forma que entramos. Nos transforme, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus.